Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre o novo modelo de ponto eletrônico. Estamos conversando com o advogado José Carlos Miller, que assessora o Sindicato da Indústria Têxtil da região de Blumenau. Advogado Miller, eu gostaria de convidá-lo agora para acompanhar um trecho de uma reportagem realizada pela nossa equipe em 2008 para o programa Justiça em Movimento. Vamos ver? O Marcos, que é analista de sistemas, vai fazer uma simulação e mostrar de que forma o registro eletrônico pode ser alterado. O funcionário passa o cartão e agora vamos para o computador para fazer a leitura desse dado. Então, o que a gente fez lá foi da Marísia, na data de hoje, o dia 28, está aqui. Ó. A batida que a gente fez foi essa, às 14h42, na data de hoje. Vou entrar direto aqui no arquivo TXT, que é importado lá do relógio, e vou fazer a alteração. Vou abrir ele no bloco de notas. Vamos pegar a última leitura, o último ponto que foi batido aqui, que seria da Marísia, funcionária. E vou alterar aqui para as 15 horas e vou fazer agora aqui a importação novamente para ele mostrar esses dados que eu alterei ali do bloco de notas. Ó, apareceu 15 horas. Depois que eu transportei os dados que a gente tinha aqui lá para o computador, esses dados ficam zerados aqui no relógio. Não tem como comprovar aquelas alterações que a gente fez lá. E, advogado Miller, diante do que nós acabamos de ver, o senhor não concorda que a preocupação do governo com a sonegação de horas extras parece justa? Eu não tenho dúvida que todos nós devemos ter preocupação com a sonegação. Eu acho que o sonegador, o fraudador, ele não merece nenhum tipo de regalia. Ao contrário, isso é crime. O que nós vimos, a sistemática é criminosa. Eu quero deixar muito claro o seguinte, a indústria têxtil trabalha para... ela congrega empresas organizadas. Evidentemente que dentro desse universo pode ter alguém que fraude. Nós efetivamente desconhecemos na nossa região. Agora, é muito adequada a sistemática que o governo pretende implantar. Ela mereceria, sim, ajustes que tanto os trabalhadores, por seus representantes nacionais, por exemplo, a CUT, quer, e a Confederação Nacional de Indústria, atendendo os reclamos da base. O senhor falou há pouco que o governo está tratando igualmente os desiguais, até invocando situações em que as empresas, notadamente de Santa Catarina, grandes empresas, que funcionam bem, né, em relação a esse assunto, que não praticam esse tipo de sonegação. O senhor teria alguma sugestão a dar para o governo? Olha, eu teria sim. Eu acho que, por exemplo, qual é a maior grita do sistema da portaria? Ter que entregar diariamente para o empregado 4 tipos quatro recibos. Quando poderia, por exemplo, ao final do mês, junto com o Olerite, entregar um espelho para o empregado. Como a própria portaria diz, o sistema é imutável, porque é certificado pelo Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho vai verificar se esse sistema, esse equipamento que a empresa adquiriu, pode ou não alterar os dados. Ora, se não pode se alterar os dados, por que razão ter que entregar diariamente para o trabalhador e este guardar durante 5 anos um recibozinho de 5 centímetros por 10, quando poderia ao final do mês ou ao final do contrato de trabalho, junto com a rescisão do contrato de trabalho, entregar um espelho da jornada dele durante o período. Bom, esse é um dos problemas que nós temos, tem inúmeros outros em relação à portaria. Bem, sobre esse assunto, o presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina, Francisco Alano, também tem algo a dizer. Vamos acompanhar? Porque se no final do mês o trabalhador faz a comparação daquilo que ele recebeu e os cupons que ele tem, já recebeu corretamente essas horas extras, ele elimina aqueles papeizinhos. E feliz daquele trabalhador que deixa de receber, por conta do desvio do seu empregador, centenas, milhares de horas extras, ele vai ter esse papelzinho para amanhã ou depois entrar no judiciário e receber. Fique à vontade. Pois não, na verdade eu acho que a sistemática que a gente propõe é um pouco diferente. Eu acho que se o indivíduo no final do mês recebe as suas horas corretamente e ele confronta com um espelho que seria dado ao final do mês para ele, ele pode eliminar, eu concordo com o Alano. O que nós estamos dizendo é o seguinte, a sistemática de entrega de papéis diários para o trabalhador envolve uma série de providências tanto do empregador quanto do empregado. Ok? Então, para o empregador, nós temos que manter uma máquina com
toner, com papel, com pessoas para ficar fiscalizando, porque você vai ter que deixar empregados do lado. De repente uma máquina dessa encrenca, você tem que ter pessoal para poder fazê-la funcionar imediatamente. Eu diria da seguinte forma, não há dúvida nenhuma que a sistemática que a portaria estabelece é até anti-ecológica, não é? Se nós pegarmos uma empresa com 1.000 empregados, ao final de um ano, só para esses pequenos papéis que nós vamos entregar todos os dias para o trabalhador, são 50 árvores que serão ceifadas. O senhor acha que faltou discussão do Ministério do Trabalho e Emprego com os sindicatos e com as empresas sobre esse assunto? Total. Não houve nenhuma discussão entre as partes, os maiores interessados, que é o trabalhador e o empregador. Na verdade, essa é mais uma daquelas regras que vem de forma impositiva, sem que haja discussão. Por exemplo, inúmeros sindicatos em São Paulo já têm com os empregadores ou com o sindicato representativo da categoria econômica sistemas de controle de ponto diferenciado. Esses acordos coletivos que são reconhecidos pela Constituição não foram preservados pela portaria. Isso é um absurdo. Deixar que as partes tenham uma negociação destruída por uma regra de categoria inferior, como é a portaria, é mais um absurdo que a gente vê no dia a dia do Brasil. E a portaria prevê também que, caso um trabalhador bata o seu ponto em horário diferente da sua jornada usual, o empregador deverá deixar registrado o motivo dessa mudança. Na sua opinião, isso pode restringir a flexibilidade nos acertos entre patrões e trabalhadores sobre atrasos e compensações de jornada? Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Por exemplo, essas intercorrências, ou seja, se o indivíduo não bate o seu cartão no horário pré-determinado, o empregador imediatamente tem que fazer uma anotação. Vai ter que ter pessoal para isso. Eu não quero usar sempre os extremos, mas vamos utilizar uma empresa de 1.000 empregados. Imagina quantas intercorrências diárias serão inseridas no sistema por atrasos, saídas antecipadas. Por exemplo, o empregado vai à companhia, não é? Ele já cumpriu a sua jornada de trabalho, vamos dizer que ele trabalhe das 5 às 13h30, mas às 15 horas ele retorna à empresa para ir ao ambulatório médico da companhia. Como fica esta regra perante a portaria? Vai dizer que, uma vez passando o crachá dele, ele está à disposição do trabalhador, do empregador. Portanto, imediatamente o que nós temos que fazer? Temos que lançar lá uma intercorrência dizendo, olha, ele não é o horário de trabalho, ele foi ao ambulatório médico, etc. Quer dizer, todas as sistemáticas anteriores que haviam de controle foram jogadas fora. A forma de compensação das jornadas de trabalho, elas efetivamente vão ser afastadas, porque isso não vai mais permitir. Por exemplo, na nossa região é muito comum nos finais de semana as pessoas visitarem parentes, terem as suas cerimônias religiosas, etc, etc. E normalmente se negocia com a chefia uma liberação do trabalho naquele dia tratando de compensar em outros dias. Isso tudo vai acabar. Por quê? Porque a sistemática não permite. Certo. Advogado Miller, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.